Mas vai ser um natural do que eu acho que acontece no Brasil. Celular nas escolas, a gente falando da educação. Bloqueio de todo mundo, até ver o que fazer. Poder travar os celulares das redes que estão dentro da escola para acessar só o que o professor mandasse. Poderia colocar uma máquina para repetir esses padrões. Foi aí que eu descobri que isso era um algoritmo genético. E o outro lado é o medo de a IA vai me substituir. Que é algoritmo tentando simular a mente humana. É importante ter pensamento de que o tsunami está aí para adiantar, pegar um guarda-chuva. Henrique de Castro é o CEO e cofundador da New Horizon, uma mente inquieta e que muito antes da IA virar hype já estava usando algoritmos e estruturas para mudar a forma de criar softwares. Ele criou uma cultura de bootcamps na New Horizon e é entusiasta do conceito do que é na prática o AI House. E com uma visão estratégica totalmente focada em pessoas, Henrique defende que a IA não substitui, mas reinventa postos de trabalho, transformando desafios em oportunidades de verdade. Ele é a prova de que a inteligência artificial é sobre soluções inteligentes, educação e aprimoramento humano. Henrique trouxe a perspectiva de quem está há décadas na vanguarda da tecnologia com o que tem de fresh e de mais novo no mercado. E se você quer entender como a IA pode ser usada para otimizar processos, gerar valor e promover a evolução de empresas, esse episódio é para você. Eu sou a Carolina da Luz e esse é o IA Talks, o podcast onde a inteligência artificial desce do palco e senta ao seu lado. E esse é o Henrique de Castro, co-founder e CEO da New Horizon. E você, seja bem-vindo a mais um episódio do IA Talks. Obrigada, Henrique, por estar aqui. Muito feliz com a sua presença. E esse é o melhor momento para você curtir, compartilhar e pegar o seu café e curtir esse episódio com a gente. Então, vamos começar. Pelo começo, Henrique, como a inteligência artificial surgiu na sua vida? Pois é, a inteligência artificial surgiu por necessidade, sem nem saber que era a inteligência artificial que eu tava usando ali. O que acontece? Eu fundei uma empresa de software junto com a minha esposa. Basicamente, o que a gente fazia? A gente desenvolvia muitos projetos de forma freelance, de tecnologia. Ela fazia layout, eu fazia parte de programação. E a gente começou a ver que isso era uma empresa. Foi meio que assim. Então, numa época em que a gente está falando de 2008, uma época em que eu era um bom programador, ela era uma boa designer, e a gente, de repente, tinha uma empresa que precisava ser bons gestores. Aí, o primeiro aprendizado foi, se eu receber só na entrega, eu tenho um grande problema, porque eu tenho que estar o tempo todo correndo. Só que, por outro lado, esse desafio de vender projetos esperando receber na entrega, me fez buscar soluções para programar mais rápido, entregar projetos mais rápido. E foi aí que eu comecei a descobrir, na época, os algoritmos genéticos ou redes neurais, que era uma base para poder fazer replicação de padrão. E essa replicação de padrão eu fazia para todos os projetos. E com isso eu conseguia entregar projeto mais rápido. Então, o primeiro projeto que a gente fez de inteligência artificial na empresa, na época, a empresa se chamava Helper, que é a mesma hoje que é a New Horizon. A gente fez só um grande rebrand aí em 2023, a gente chega lá. Tá. Mas nessa época eu comecei a observar que todo projeto tinha padrões que se replicavam. Por exemplo, eu tenho uma loja virtual. Loja virtual eu vou ter produto, categoria. E aí eu tenho um blog, produto, categoria, que era o que a gente fazia muito. Na época eram os sistemas web, né? Então eu comecei a perceber que esses padrões repetidos, eu poderia colocar uma máquina para repetir esses padrões. Foi aí que eu descobri que isso era um algoritmo genético, que é algoritmo tentando simular a mente humana. Então, basicamente, estabelecendo peso, a probabilidade disso acontecer a tantos %. E aí, os primeiros projetos a gente fazia usando esse auxiliar. Ele, na época, se chamava Ompa Lompa, por causa da fantástica fábrica de chocolate. Nerd, né? Nerd. E aí, a ideia nasceu a partir disso, de poder fazer com que todo o projeto pudesse ser replicado com um gerador de código, foi esse primeiro. E ele tinha inteligência artificial ali, sabe? Então, dali nasceu o nosso ganho de produtividade. Da necessidade do dia a dia, esses projetos eram de site, de web? Era site e sistema. É que, normalmente, eram sites que eles tinham um sistema para administrar o site, para dar tudo na mão do usuário. Então, era uma época que a internet estava começando a se descobrir. Por exemplo, a gente fez muito projeto, isso 2008,
2008. 2008 e 2010, fizemos muito projeto para política. Era uma época que os políticos estavam descobrindo o digital. Então, a gente atendia muita agência de publicidade. Então, a agência de publicidade fazia todo o planejamento de campanha, tudo que ia fazer. Quando chegava no digital, a gente fazia. Entendi. E eu precisava entregar rápido um site que pudesse ter doação. Então, tinha muita coisa replicável. E aí, a gente usava o robozinho, que era o Ompa Lompa, que ele... Pra você ter ideia, enquanto ele estava gerando, ao invés de ter um carregando, ele ficava cantando a musiquinha do Nossa, Ompa era Lompa. Ompa Lompa mesmo. Era. Caramba, que legal. Então, foi um pouco natural, digamos assim. E aí, entramos na era onde todo mundo descobriu que é inteligência artificial 2022-2023. E o que me conta? Qual que é a percepção do Henrique dessa rampada que o mercado deu, que, né, o mundo inteiro está vendo todos os dias nos noticiários? Virou hype, bolo de pote. Virou moda, virou bolo de pote. Bolo de pote, morango do amor. Morango do amor. A IA já virou assunto de todo mundo. Assim, é muito legal, porque minha mãe, por exemplo, há um tempo atrás, quando eu comecei a aparecer mais em rede social falando sobre IA, ela virou um dia e falou assim, eu não acredito que você também tá nesse negócio de IA. Já estava desde... E eu falei assim, mãe, mas eu trabalho com tecnologia antes. Mas era tecnologia, não IA. Então, eu percebi que furou uma bolha. Eu, sinceramente, acho isso bom. O ruim é quando a gente começa a ter charlatões aparecendo, sabe? A pessoa fazia... sei lá, bolo de pote e agora tá fazendo IA. Aí é um problema. Mas quando a gente pega e pode dar luz para quem vinha fazendo bons trabalhos, isso eu acho fantástico. Vou citar alguns exemplos legais. O pessoal da Universidade Federal de Goiânia. Tem o CEA, o Centro de Inteligência Artificial lá. É um pessoal que sempre fez um trabalho fantástico. Mas agora com a IA generativa bombando, eles ganharam luz. Então, assim, você tem possibilidades de observar quem já vinha fazendo bons trabalhos, que isso é excelente. Pegam pessoas como o Silvio Meira, o César Tauro, são profissionais que sempre foram profissionais relevantes na tecnologia, que agora com a IA eles furaram uma certa bolha. E Marta Gabriel é outro exemplo, e eu acho isso muito bom, sabe? Porque aí a gente consegue trazer um pouco mais de letramento. Isso também traz alguns desafios, que o desconhecimento sobre o tema e aí o certo medo, aí vai me substituir. Necessidade misturado com medo e a coisa do marketing digital sempre surfando no que está sendo dito, né? E aí, como você falou, surgiram vários especialistas, etc. Todo dia tem um novo especialista. O Instagram... Agora a gente vai falar de IA aqui durante um tempo, na hora que pegar o celular, vai estar lá mais um novo especialista da última semana. Isso não é cansativo? Porque eu tenho a impressão que eu sou a última da fila, porque é todo mundo que sabe de tudo e está lançando produtos diariamente. Caramba, será que isso é real? Mas é que é uma bolha, realmente. É a parte ruim do algoritmo, acho que é essa sensação. Se a gente soprar, não sobra nada. A espuma vai toda embora. O que eu acho que é problemático é quando a pessoa está vendendo ou um medo muito grande ou uma promessa absurda. Sabe? Ganhe X mil por mês trabalhando com automações de IA. Se todo mundo fizer, não vai ter valor. É lei de mercado, lei de oferta e da demanda. Sabe? E o outro lado é o medo de a IA vai me substituir. É um ponto importante falar aqui que toda tecnologia traz um balanço no mercado grande. A gente já teve assessorista em elevador. Então, a gente tem as evoluções tecnológicas acontecendo e mudando. Quando o carro surgiu, quem fazia carroça ficou desempregado. Mas surgiu também mecânico, surgiu borracheiro. Então, é um ajuste e desajuste que vai o tempo todo acontecer. Então, eu acho que assim, a gente tem duas formas de enxergar. O copo meio cheio ou meio vazio. Eu prefiro olhar para o copo meio cheio. Eu acho que a gente tem muita oportunidade e aí é trabalhar para que quem está à frente e aproveitando essas oportunidades possa aproveitar bastante e quem ainda não consegue, que essas pessoas que já estão olhando possam dar letramento. Então, esse tipo de iniciativa, como que você está fazendo, de ter um podcast focado em... Uma pura coragem. Faz muito sentido e é bom, porque aí traz esse caso, por exemplo, da minha mãe, que iria falar comigo, mas você está nesse negócio de IA, eu mostraria um bom episódio aqui, ia mostrar para ela e falar assim, olha aqui, mãe, não é esse desafio todo, não é esse desespero todo. Então, eu acho que isso é importante para a gente tirar um pouco do receio e fazer com que as pessoas
molhem o pé nessa água, sabe? E esse é o ponto essencial. Eu acho que todo mundo está nivelado nesse letramento mínimo aqui, que é isso. Mesmo quem não é da bolha, igual você disse, tech, é como o surgimento da internet. Isso impacta a vida de todos. Então, daqui a pouco, talvez a gente nem esteja falando de inteligência artificial. Torço muito todo por isso. mundo. Mas não é importante que todos saibam e que as pessoas também se aprimorem no sentido de usar minimamente, saber onde isso impacta positivamente, eventualmente negativamente, o trabalho dela. Acho que é um pouco disso. E, Henrique, já que você trouxe esse assunto de empregos, de vagas, o que você vislumbra? É muito cedo para a gente falar que certa posição, certo tipo de atuação vai sumir do mercado? Vai, mas assim, pessoas nunca são substituídas. Postos de trabalho, sim. Então, esse é um ponto. A Tata Consulting é a principal empresa, ela é indiana, é a principal empresa de call center do mundo. Ela já cortou a força do trabalho dela absurdamente. Por quê? Aquele call center de nível 1, às vezes fazer uma triagem no WhatsApp, é o tipo de coisa que a IA vai resolver de forma muito simples. Agora, todo projeto, sem exceção, todo projeto da New Horizon, e tem certeza, o comercial da New Horizon está assistindo, pode fazer comentário se eu estiver mentindo e falar que... olha, o Henrique está mentindo. Mas toda vez que alguém chega para mim e fala assim, eu quero usar IA para reduzir pessoas na empresa, eu nego o projeto. Eu faço isso toda vez. Eu já vi mais de um texto seu falando a mesma coisa de que pessoas não são substituíveis. Então, eu entendo que faz parte da cultura de vocês. E nesse ponto é o seguinte, o posto de trabalho daquela pessoa acabou, move ela para outra coisa. A gente tem inúmeros casos assim. Tem um trabalho que a gente fez recente, uma contabilidade, ela tinha muitas pessoas para responder dúvidas sobre departamento pessoal. Dúvidas bobas, mas extremamente necessárias. Por exemplo, eu sou da New Horizon e vou contratar um novo assistente administrativo. Qual que é o salário base? Aí perguntava isso na contabilidade, que ia acionar uma pessoa, que ia olhar e falar assim, a New Horizon é tecnologia em São Paulo, qual que é o sindicato, qual que é a convenção, qual que é o salário base. Ia buscar tudo isso lá num documento PDF a partir de várias pastas, ou até organizado no sistema, mas em algum momento ia ler o PDF. A IA faz isso. E aí a gente fez um robozinho que resolve este ponto. Eram 4 pessoas que faziam esse trabalho, que hoje está sendo só uma. Só fica monitorando as respostas. Essas outras 3 foram para o atendimento ao cliente. Então, moveu dentro dessa contabilidade. E aí você tem pessoas com 10 anos de experiência dentro da própria empresa que você pode usar em outra área. Isso é um ganho como um todo. Então, é o ponto que eu falei do copo meio cheio. As empresas podem aumentar a sua qualidade da sua entrega como um todo. E aumentando a qualidade fica melhor para todos os envolvidos. E, Henrique, como que é o desafio, você como CEO, falar com os empresários e os donos de empresa que, afinal, estão em busca de corte de custos e investimento? Como que você lida com esse cidadão que também tem seu ponto, a sua razão de querer usar a inteligência artificial para cortar custo? Então, acho que tem uma série de coisas que também dá, não só recursos humanos. Como que é esse bate-papo? É que se você corta o custo por si só e continua vendendo a mesma coisa, você, de certa forma, está tentando dar uma sucateada na empresa. Esse é um dos pontos que eu gosto de falar claramente. Olha, você só cortou e manteve o preço. Então, você já está, de certa forma, sucateando um pouco. Então, é legal pensar na qualidade em formas de entregar mais para ir aumentar o preço e o valor percebido na última ponta. Então, esse é um. O segundo ponto é que você, na teoria, acaba não cortando o custo de curto e médio prazo. Por quê? Porque o investimento em IA não é barato. E esse é um dos desafios que eu tenho tido muitas conversas com os diretores de tecnologia, os CTOs, porque esse está sendo um problema, que é a expectativa inflada e, de novo, causada pela espuma, pelas promessas absurdas. Veja o que eu fiz num final de semana e automatizou tudo. A gente sabe que não é assim, não automatiza. Nenhum prompt mágico resolve o problema em empresa. Porque se você precisa de um chatbot, por exemplo, você vai ter no mínimo 3, 4 outros agentes ali atrás para poder fazer. Então, todos os grandes casos que a gente olha e vê funcionando não nasceram da noite para o dia. É muito mais fácil do que antes. Não é um projeto de 3 anos, mas ainda assim vai ser projeto de 6 meses, projeto de 1 ano. A diferença é que com 3 meses você já está testando algo
que está ruim. Então, esse é outro ponto de desafio nas conversas com outros empresários e que eu tenho cada vez mais levado nas palestras de que, olha, é mais fácil do que antes, mas ainda tem um trabalho grande. Então, olhar como corte de custo vai gerar uma frustração, porque vai ter um investimento inicial no começo que é relevante. Então, se olha em um médio prazo, não teve. Porque é meio que aquele custo marginal que ele acaba acontecendo. Só que aí, a longo prazo, aí sim, a gente pode ter uma empresa mais eficiente, e que é o que aconteceu hoje na própria New Horizon. A gente compara 2023 com 2024 e 2025, o ganho é absurdo, com muito uso de IA. Então, foi no último evento da AI Brasil, eu levei os números da New Horizon. Claro, em percentual, para não expor nada, mas a gente teve 245% de crescimento e a margem já chegou a 45%. Então, tudo isso tem acontecido por dois motivos. O primeiro, muito uso de IA para desenvolvimento, que é um pouco do que a gente prega muito e tenta Rapidez, ensinar. velocidade, Ajuda qualidade. demais. Ferramentas como Cursor, Lovable, são ferramentas que precisam ser vistas pelo time de tecnologia, que são assistentes de código. E o segundo ponto, eu comecei a entrar com alguns clientes no risco. Eu olho para o projeto, vejo que eu tenho uma grande possibilidade de aumento na receita daquele cliente, falo assim, vamos travar nesse valor, o que aumentar, de quando a gente entra, o que aumentar, a gente divide meio a meio. Os clientes topam, fica bom para mim, fica bom para eles. Então, esse ganho eu pego uma parte. É aí o ponto que eu critico tanto de influência da galera que não está aplicando. Porque, assim, se você gera tanto ganho como você está prometendo, então entra no risco. Entra junto e aí a gente vê se funciona. Então, assim, a gente tem cases bem legais. Um deles, por exemplo, a Fundação do Desenvolvimento Gerencial. É uma fundação focada em inteligência, em educação, gestão da educação básica, e principalmente focada em público. A gente fez um trabalho para... Essa fundação saiu na época Falcone, Instituto Áquila, o pessoal trouxe aquele conceito gerencial para as escolas. A gente fez um projeto para eles que a gente observou que poderia ter um ganho e a gente entrou junto no risco. Hoje é o nosso principal cliente. Então, assim, tanto que eu me tornei diretor de tecnologia lá, participo do conselho para a gente poder contribuir junto com a educação no Brasil. Então, assim, é algo que tem um cunho social, mas que a gente entrou no risco, apostando no ganho que a inteligência artificial iria trazer. Trouxe. E, assim, a projeção para os próximos anos é ainda maior, exatamente por conta dessas possibilidades que a inteligência artificial traz. Prosperando com responsabilidade e comprometimento com os clientes. É isso, gente. Essa é a visão do longo prazo. Bom, e aí quero entrar num conceito muito interessante e eu quero entender com você. O que é o AI House? O que seria isso? Vamos colocar da forma mais simples possível para a galera. O que acontece é que, assim, o desenvolvimento de produtos digitais, eu vou dizer assim, porque aí entra sistema, entra site, entra aplicativo, tudo que envolve alguma criação digital, ele vem mudando ao longo dos anos, né? A gente pega os primórdios lá com o desenvolvimento que a gente chamava de desktop, que eram os programas que a gente instalava nos computadores. Depois vem para a web, internet, aí todo o programa passa a ser online. Hoje em dia é difícil você ter alguma coisa que você precisa baixar e instalar, não sei, pacote Office, o restante pacote Office e alguns aplicativos bancários, que até hoje a galera não evoluiu tanto e ainda precisa. Mas a maioria é tudo online. Então, teve essa evolução e aí vem os aplicativos e agora veio a IA. O que aconteceu é que, quando a gente pega ali, o primeiro paper de IA, o primeiro registro de IA generativa que se tem é 2017. Primeira vez que escreveram algo. Foi o Google que escreveu o paper Attention is All You Need, que o Google, basicamente, ele escreveu como é que ele faz o você quis dizer ali. Quem descobriu, e ele coloca o Brasil, ele mostrou aquele algoritmo. O pessoal olhou para aquilo, legal e tal, e o Google mesmo não deu muita moral, nada. Uma empresa chamada OpenAI queria nascer com uma ideia de levar a inteligência artificial aberta para todo mundo, olhou aquilo e começou a criar em cima daquilo. Ela criou o GPT-1 e 2 de forma aberta. Até hoje, você entra na internet e acha o código de como foi feito o GPT-1 e 2. Quando eles estavam criando o GPT-3, eles olharam e falaram assim, a gente tem muito dinheiro na mesa. A gente tem uma mina de ouro. Fecharam, virou uma empresa, que é o Colosso que é hoje, e criaram
um software chamado ChatGPT. Novembro de 22 ele nasce. E aí ele mudou tudo. Por quê? Como ele permite que essa previsão de próxima palavra seja mais rápida, o resumo é esse, previsão de próxima palavra seja mais rápida, ele te faz com que a escrita de código, por exemplo, seja muito mais eficiente do que antes. Então, meio que teve uma bandeira vermelha na corrida e tem uma relargada. Quando isso acontece, as empresas que vendiam, por exemplo, o mercado de software, sempre vendeu num modelinho que a gente sempre chamou de homem-hora, que você cobra por pessoa dentro do projeto. Eu sempre fui um ferrenho crítico a isso, porque eu meio que ganho na ineficiência. Se eu fizer rápido, eu ganhei pouco. Então, quanto mais eu demorar, fica um negócio meio taxista dando volta no quarteirão, ao invés de fazer o que precisa. Então, inclusive, a troca Helper e New Horizon aconteceu porque a gente era sempre chamado para ajudar. Era sempre isso. E eles falavam, passa o preço de quantas horas e o valor hora que você vai fazer. Eu falei, não, eu não trabalho assim. Eu quero analisar e vou te passar um preço fechado para resolver o problema. Sempre foi um pouco disso. Fazendo o que a gente chama de discovery e delivery. Sentido, né? Muito, Claro. Só que aí eu entro no risco também. E muita empresa de software... E eu perdi muito dinheiro, você assim. pode pegar uns abacaxis também. Eu perdi demorar muito o dinheiro, dobro assim. de A gente tempo foi- que o foi- planejado. Foi aprendendo. Eu fiquei careca e tem que usar boina, não é à toa. Foi muito estresse, muito estresse. Imagina. Uma das coisas que eu tive que desenvolver foi uma metodologia de tech due diligence. Eu faço uma vistoria igual a vistoria de quando se vai comprar empresa. Tanto que hoje eu faço isso muito com fundos de investimento. Conheci o pessoal da Hiker Ventures fazendo exatamente isso. Mas por quê? Porque aí eu vou entrar, aí não tem aquela da pessoa falar assim, você mexeu na porta e estragou meu chuveiro. Sabe? Não tem isso. Então, ao fazer tudo isso, eu comecei a observar que com a inteligência artificial fazia muito sentido. Então, a AI House, o que ela... E pesquisando, eu comecei a ver que, obviamente, eu não era o único fazendo isso. Então, várias empresas no mundo estavam. Aqui no Brasil ainda tem poucas empresas seguindo nesse modelo. Que eu sei que faz. Eu sei que a CIT faz isso muito bem, mas ainda não vi tantas outras fazendo, mas eu também fiz mais pesquisa fora. O que acontece? É um misto de consultoria, porque eu só vou aplicar a inteligência artificial se eu entender o processo, que precisa ser automatizado ou às vezes extinto, que aí ela vem e reinventa. A Accenture mesmo chama essa área de reinvenção de processos, de reinvenção de serviços, Reinvention Services deles. Então, você precisa ter um braço de consultoria. Você precisa ter o braço de software, de tecnologia, de software house, quem vai desenvolver de forma específica. E precisa agora ter o braço de inteligência artificial. Então, ao juntar tudo isso, você tem uma AI house. O que ela tem? Ela tem basicamente 8 pilares para poder levar em conta. Não vou falar todos aqui, mas vou falar os principais. Um deles é que você não tem mais essa questão de pré-venda, pós-venda, todo aquele processo. Por quê? Como você tem várias coisas pré-prontas, vários componentes pré-prontos da própria IA, tudo hoje está muito open source, você pode testar enquanto já está vendendo. Então, quando você vai fazer um teste hoje, com qualquer projeto em empresa, a primeira coisa a fazer é entender como é que estão os dados. Então, você vai entender como estão os dados e ali entra um segundo pilar, que é fazer uma profunda imersão no negócio. Então, antigamente, a empresa chegava para a gente falando assim, eu quero fazer um aplicativo para dar na mão do meu vendedor para ele tirar pedido. Já tinha bem especificado o que era. Hoje em dia, a empresa chega falando assim, eu quero usar IA para ou aumentar minha receita ou melhorar a minha eficiência. E aí, o que você faz? Você traz esse braço para poder entrar na empresa, fazer entrevista, olhar a pessoa trabalhando, filmar a tela dela, conversar com ela. Porque aí você descobre que tem aquela planilhinha que tem uma pessoa usando e que ela não estava mapeada. Que tem aquela pessoa na empresa que você sempre faz uma pergunta para ela e ela sabe responder, mas isso não está em lugar nenhum. E você começa a documentar tudo isso. Ao documentar tudo isso, você tem uma boa base de conhecimento para IA. Então, veja que não é uma empresa de software, mas também é. Não é uma agência de publicidade, mas também é. Não é uma consultoria, mas também é. Então, a AI House acaba sendo um pouco de tudo. Isso é uma coisa que realmente eu tô vendo as pessoas falarem, porque a pessoa é chamada para mexer na eficiência, olhar alguns gaps, mas, no fundo, os processos não estão bem estabelecidos e não são bem documentados e os dados estão todos bagunçados. Então, o grupo, a consultoria, ou seja, esse grupo de pessoas que vai implementar IA tem todo um trabalho antes, que é organizar a casa. Né, esse caso que eu comentei da fundação, a FDG, a fundação da GID,
a gente pegou recentemente, a gente fez vários trabalhos lá, mas um deles foi bem relevante, que é pegar uma base histórica de consultorias que foram dadas. Eles entram, o que eles fazem basicamente? Eles entram para poder fazer gestão por aprendizagem. Então, o foco deles é aumentar a nota do IDEB. Então, eles olham português, matemática, o básico do básico, né? Que eles chamam de atividade fim da educação. E aí, eles fazem um trabalho consultivo em cima disso. O que acontece? Cada novo projeto que eles pegam em uma nova cidade ou estado, eles têm que ir lá e fazer todo um diagnóstico e olhar o que pode melhorar, enfim, fazer plano de ação ali. A gente pegou a base histórica que eles tinham, de 30 anos da fundação, que era um monte de PDF, reuniões gravadas, PPTs que foram apresentados, e foi treinando uma IA com isso. Então, hoje tem um bot que a pessoa entra e fala assim, como foi o projeto de Sobral, no Ceará? E aí vai dizer o que foi feito em Sobral do Ceará e pode usar em Belo Horizonte. É basicamente isso. Esse projeto foram 5 meses e meio organizando essa base. O desenvolvimento da IA foi 15 dias. Gente. Então, assim, a IA, ela é a ponta mais fácil hoje. Mas, para chegar numa IA que vai ter resultado de verdade... remeteu a algo de biblioteconomia, um negócio de foi quase caixinhas e arquitetura de informação. Tem um meme bem legal, assim, da parte da galera que de engenharia de dados, que é assim, o cientista de dados, como ele se imagina trabalhando. Ele se imagina um monte de telas e ele ali fazendo machine learning, algoritmos. Como é na verdade, ele olhando item por item, CPF por CPF. Organizando, fazendo... É isso. Eu tenho certeza, todo engenheiro de dados da Neurize deve estar olhando e falando... chão de fábrica deve estar olhando universo. E falando assim, caramba, viu, é verdade. Entendo, e é necessário. Então, é bom que a gente conheça, porque esse é o passo número 0, né? Tem que organizar os dados. E aí, isso das não contas. vende. Como usar de forma eficiente se os dados não estão ali acessíveis? Isso não vende na rede social, lógica. né? Por não isso vende, que ninguém está né? falando. Mas acho que agora é isso, faz parte do processo, então ele tem que começar a ser legal também, não tem que ser colocado de fora, né? Afinal, é a parte número 1. Henrique, vamos falar agora assim do Brasil na fila do pão, no cenário global, mundial. Como que você tem visto o nosso mercado em termos competitivos e de evolução mesmo, nível de debate? Como que a gente está? Eu acho que eu tenho 2 sentimentos com relação ao Brasil com a inteligência artificial. Primeiro que assim, a gente precisa ter a consciência que há uma guerra pela economia do conhecimento no mundo, isso é fato. Sim. A briga entre os principais países que andam desenvolvendo inteligência artificial é muito evidente. A China vem muito forte, Estados Unidos vem muito forte, a Índia muito forte. Então, a gente tem isso acontecendo já há algum tempo. O DeepSeek foi lançado no dia da posse do Trump, não foi à toa, sabe? Então, tem respostas e... Nossa, eu não tinha me ligado nisso. Foi no dia. Foi no dia. E deu um barulho enorme na Bolsa americana, porque eles mostraram uma IA mais eficiente e mais barata, né? Então, quebrou a narrativa e aberta, porque eles sabiam que iria desconfiar. Então, quebrou a narrativa de muita gente. Então, tem uma briga e tem gente muito talentosa em muitos países, inclusive aqui no Brasil. O problema é que a gente já começamos muito atrasado. A briga Nossa, é um eterno ciclo brasileiro. Como a gente acaba com isso? Mas continua. Aqui tem uma desvalorização muito grande. Eu do consegui... Né? As mentes brilhantes, elas acabam indo para fora. Eu fiz eu consegui fazer um bate-papo com o Nicolas, que é o criador de uma das primeiras IAs brasileiras, que é a Tucano AI. Ele criou um modelo brasileiro. Só um disclaimer aqui, por que é importante ter uma IA brasileira? Muita gente fala, mas para quê? Eu testo aqui o ChatGPT em português e ele funciona bem. Sim, mas quando a gente fala de uma aplicação real, precisa entender as nuances do nosso país. E esse é um ponto. Quando o Facebook colocou o Meta, né? Chamar de Facebook é coisa de velho. Meta. Super entendi. Até você falou Orkut, eu entendo. Quando a Meta colocou a IA no WhatsApp, viralizou que muita gente fazia assim, colocava lá Homem-Aranha plantando bananeira e ele desenhava um Homem-Aranha com uma pá, um pé de banana e ele plantando. Isso era engraçado, brincava, mas isso acontecia por quê? Porque a inteligência artificial, lembra que ela é o autocompletar, e ela traduz para inglês tudo que você coloca. Ela traduz para inglês, depois ela traduz para português na volta. Então, tudo que acontece lá no processamento e na busca é em inglês. Ao fazer isso, ela não entende o plantando bananeira, ela vai entender de forma literal. Esse é um exemplo da nuance da nossa língua que você não tem ao não ter uma IA
exclusivamente brasileira. Hoje tem duas que eu consigo dizer que são mesmo IAs brasileiras, que uma é a Tucano e a outra é a Maritaca. Brasileiro para nome é excelente, né? E a Tucano eu conversei com o Nicolas, que é um dos criadores. Ele é um PhD que está na Universidade de Bonn, na Alemanha. E aí eu fiz a pergunta para ele, falei assim, cara, por que você... E ele tornou o projeto dele totalmente aberto. Eu falei assim, por que você colocou seu projeto aberto? Ele falou assim, porque eu tenho consciência que eu sou privilegiado por ter uma bolsa de estudo na Alemanha. Se eu estivesse no Brasil, eu faria disso uma empresa também. E fechava. Então, esse é o primeiro problema. Não há um investimento real no que em quem poderia colocar a gente na frente na economia do conhecimento. Os investimentos que a gente só vê falar aqui no Brasil são investimentos em infraestrutura, em hardware, que é coisa que dá o barulho no curto prazo. Quando você fala de um investimento na educação, ele vai demorar. E a gente sabe como é que são as coisas aqui. Eu espero que isso mude. Espero que o letramento atinja Brasília junto. E esse é o outro ponto que me preocupa um pouco. Que aí vem o cenário que eu acho que é mais desafiador. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais confia em inteligência artificial. O primeiro é a Índia, o segundo é Quênia. E quando a gente olha esse recorte, é um estudo da Universidade de Toronto. Quando a gente olha esse recorte, os países subdesenvolvidos são os que mais confiam. Os países desenvolvidos confiam menos. Por quê? Você tem que ter pensamento crítico. Se a IA te falou algo... Sabe aquela coisa do citar na internet é verdade? Não pode ser assim. E com a IA é pior ainda. Se ela falou algo, você tem que perguntar a fonte. Sem julgamento crítico da informação. Exato. Por outro lado, só para eu não virar só o profeta do caos, o brasileiro é extremamente criativo. E isso, com a inteligência artificial, eu acho que é um grande diferencial. A gente, primeiro que assim, o WhatsApp meio que treinou todo brasileiro a saber usar uma interface de texto e áudio. Virou o sistema operacional do brasileiro. Sim. Então, para o ChatGPT, a troca foi um estalo. As pessoas conseguem usar de forma muito fácil. E aí, se a IA resolve 80% do trabalho, do que é buscar, correlacionar e fazer todas essas pesquisas, os 20% dependem de criatividade. E aí o brasileiro, com a resiliência que o brasileiro tem, vai muito além. Todo final de palestra, eu sempre coloco um vídeo de uma professora no Rio de Janeiro, que ela projeta o aluno adulto. Ela fez uma pesquisa com os alunos de qual profissão queria ser e ela projeta esse aluno adulto. Você postou esse vídeo isso, é lindo. Postou? Postei. Esse vídeo é lindo, lindo, lindo. É para mim o maior case de IA. Realmente, muito emocionante. E é uma professora que usou da sua criatividade no ChatGPT. Então a gente tem uma possibilidade aí de futuro que me anima, sabe? Eu gosto de ver esse futuro com a nossa criatividade como brasileiros extremamente resilientes, acostumados a apanhar e dar a volta por cima, que eu acho que a gente vem coisa boa para esse futuro. E para esse futuro, Henrique, IA nas escolas, na educação básica, qual que é a sua opinião, seu posicionamento? É um tema extremamente complexo, porque não tem resposta fácil, mas é um tsunami vindo que não adianta pegar um guarda-chuva e achar que vai passar. Porque pode proibir, pode fazer o que for, o aluno vai usar fora, se não for conversado. Então, é melhor que esse tema seja levado para a escola. Vai ter um evento dia 5 e 6 de outubro. Ai, caramba, peraí. Eu posso falar a data? Pode. Não, pode. 30 de setembro e 5 e 6 de outubro. Porque o que acontece nesse evento? Vai ser em setembro. Esse é o evento que a Fundação FDG está fazendo para 12 mil pessoas lá em Belo Horizonte para falar só de educação. E lá eu vou palestrar sobre IA na educação. Que legal. Então, e aí acho que vale mencionar esse evento como... Eu vou falar, vai ter gente do Google falando, vai ter gente da Microsoft, a gente falar um pouquinho nisso, entendeu? Mas realmente é um tema complexo e isso eu estou perguntando para todo mundo porque nós mães também queremos saber, né? Já a discussão já de tela já é bem polêmica e a gente sabe o quanto faz mal no desenvolvimento cognitivo e tal, mas inteligência artificial também, mas existe o contraponto que você trouxe. Elas vão usar de qualquer forma. Então, é necessário que os educadores e que a gente discuta e debata e entenda nuances, porque é aquela coisa do tamanho do frasco para se é veneno ou não, é a quantidade. É um pouco por aí. Estratégias educacionais que usam inteligência artificial de forma comprovada, estudada. Esse que talvez seja um ponto
delicado, porque as coisas acontecem tão rápido, não teve ainda tempo de pesquisa, digamos, de aplicação e feedback. Mas Tem um ponto, é curioso, eu não sou contra, mas eu também não sou a favor ainda. Eu estou querendo, inclusive, fomentar esse debate de prós e contras para a gente formar opinião. Tem um ponto interessante na inteligência artificial na educação, que alguns países tratam de forma diferente cada área, cada etapa. E isso eu acho bem legal. A China, por exemplo, ela trata a primeira etapa de uma etapa de experimentação e iniciação. Então, quando o aluno está ali aprendendo a ler e escrever, então eles vão evoluindo e tem diretrizes de como fazer isso. Estados Unidos faz a mesma coisa. O que é o ponto? Tem uma pesquisa recente aqui no Brasil, da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, que essa pesquisa concluiu que 80% dos professores têm interesse na inteligência artificial. E o que mais me chamou a atenção nessa pesquisa é que esses professores, em sua maioria, eram professores com mais de 10 anos de experiência. Então, não é o professor jovem que está vindo que falar. Acabou de sair da universidade. Só que qual que é o problema? O professor trabalha 3 turnos. Como é que você pega um professor que trabalha 3 turnos e fala para ele no contraturno, vai lá estudar um pouquinho de inteligência artificial também? Não vai dar. Então, precisa começar a pensar, e é possível hoje, pensar formas da gente tirar um pouco do trabalho do professor usando a própria inteligência artificial. Nos dias 5, 6 e 7 de outubro vai ter um evento em Belo Horizonte só sobre educação, sobre gestão de aprendizagem, e eu vou falar de inteligência artificial na educação exatamente nessa linha. Eu vou falar, o Google vai falar, vai ter muita gente bacana falando, um pouco, não vai ser só de IA, na verdade é sobre educação, vai ter um pouco de IA, mas o foco vai ser exatamente a gente poder falar de como a gente pode fazer com que o professor tenha menos trabalho e também comece a dar algum tipo de letramento para os alunos. Por quê? Vou citar um exemplo que eu tenho dentro de casa. Eu tenho um filho de 13 anos de idade, que ele tem um de 22 e um de 13. Na última vez eu falei num podcast de um dos filhos, o outro reclamou. Você só tem um agora? Por favor, tem que lembrar e citar todos eles. Mas aí o meu filho de 13 está estudando história. E como todo adolescente normal, detesta. Detesta estudar, não quer. E aí ele estava estudando a Era Napoleônica e ele, muito questionado, essa geração vem extremamente questionadora, né? Ele reclamou, por que eu tenho que estudar isso? É lá na França, e não sei o quê e tal, e não gostou. E aí eu peguei e falei assim, deixa eu te mostrar uma coisa. No ChatGPT, eu simulei um Napoleão. Já como Napoleão, você vai falar com uma criança, nada demais, um prompt simples. Vai falar com uma criança que está no 8º ano, está estudando a Era Napoleônica. Você precisa ajudar ele. Criatividade. Você precisa ajudar ele a estudar. E eu falei assim, conversa com o Napoleão aqui. E ele começou a conversar com o Napoleão e se divertindo, porque ele xingava o Napoleão. Aí ele xingou o Napoleão, você perdeu. Aí o Napoleão, né? Respondendo, ora, seu jovem insolente. E assim, legal, fantástica. Cara. E aí ele, eu só perdi porque a Rússia usou do frio. Se fosse no mano a mano, eu ganhava. E aí ele, sabe, foi aprendendo sobre a Era Napoleônica. Ele tinha uma prova para fazer e ele tirou a melhor nota que ele já tinha tirado em história. Depois que ele fez essa prova. E ele depois me contando. Case. Que legal, e ele depois me dentro de contando. casa. É isso, que caiu muito do Napoleão, do amigo dele, Napoleão, sabe? Que estava discutindo. Então, assim, tem muitas possibilidades. Que é a forma com que o cérebro aprende, né? A gente tem que reconhecer e guardar na caixinha da memória quando tem algum sentido, além do decorado. É isso. Aí, de novo, vai ter copo meio cheio e meio vazio. É um grande problema você usar para questões que você precisava ler, que você precisava buscar um pouco mais. É um grande problema usar para cálculo. Ficou alerta, tá? Inteligência artificial para cálculo, ela vai errar. Ela não é para isso. Tudo que ela responde por aproximação. Então, cálculo por aproximação. Se a conta for simples, ela vai acertar, mas se a conta for mais complexa, ela vai errar. Então, assim, você ensinar para uma criança, para um adolescente, até para um adulto, que para se educar é uma ferramenta excelente, desde que você saiba aonde você pode usar e aonde você não deve usar, é o que a gente vai conseguir começar a separar o joio do trigo. Mas isso aconteceu com a internet no passado, né? Tá no Google e eu coloquei como fonte o Google. Hoje em dia ninguém faz isso mais. Sim. Você já vai para o site, já sabe, porque todo mundo viveu já esse letramento e já sabe que o Google não tem conteúdo nenhum, ele só direciona para o local específico, sabe? Eu acho que um dos medos, e talvez seja um medo hipotético, é imaginar a IA tomando o lugar do professor, alguma coisa assim, mas pegando o gancho de algo que você já trouxe,
talvez a gente esteja até falando em menos alunos por professor num mundo hipotético ideal e uso de inteligência artificial, mas um professor sempre monitorando. Você vê, a hiperpersonalização que você fez para o seu filho, de certa forma, vai ser diferente do coleguinha, mas vai ter que ter um professor capacitado, com uma visão bem holística, para gerenciar isso na sala de aula, né? Que também não vai ser super simples. Uma sala de aula lotada, isso vai ser um grande desafio. E tem um ponto que alguns dos sistemas de ensino já estão olhando, e eu sei disso porque a FTD, a editora, que nem é mais editora, né? Hoje é a FTD Educação, é a nossa cliente há alguns anos. A FTD é uma editora com mais de 100 anos, do grupo Marista, que fez a transformação... Eu estava vendo o site do Marista hoje. Pois é. O que eles fizeram? Todos nós, com certeza... anos na França, alguma coisa assim. É isso, e a FTD aqui é toda dele. Todos nós, com certeza, estudamos com algum livro da FTD, porque era uma marca pretinha, assim, com uns livrinhos, assim, tinha um FTD escrito e tal. Eles foram evoluindo e com a transformação digital, eles viraram um sistema de ensino. Então, a escola está abrindo uma escola, você precisa de um sistema de ensino, você pode comprar ou licenciar o sistema de ensino FTD. E aí, na FTD, a gente tem conversado sobre um sistema de ensino do aluno. Isso, com a IA, é possível. E a gente tem feito estudos de como viabilizar isso. Então, eu não vou ter o sistema de ensino Bernoulli, o sistema de ensino positivo, o sistema de ensino FTD. Eu vou ter o sistema de ensino do Henrique, do que funciona para mim. Hoje, isso com a inteligência artificial é possível. Ainda não é um tipo de projeto que a gente pode falar que funciona esse ano, que vai funcionar no ano que vem. Não, mas são estudos e possibilidades que estão sendo trabalhadas para que aquele aluno que ele vai bem em matemática, mas vai mal em português, ele vai ter uma personalização. Só que aquilo, com a IA, você vai entender que isso muda durante um tempo. Porque alguém que não sabe alguma matéria de português não quer dizer que não vai saber nenhuma. Alguém que não sabe alguma coisa de matemática não quer dizer que vai saber nenhuma. Eu sempre fui um cara muito de exatas, tanto que eu fui fazer ciência de dados, estudei computação a vida toda por ser fascinado com exatas. Geometria eu sempre fui horrível. Então, se você pega algo muito determinístico, queria dizer que ele é ruim em matemática. Hoje em dia, o que eu mais faço no meu dia a dia é escrever. Eu nunca me dei bem com português na época da escola. Então, poder entender... E assim caminha a humanidade, é isso. Né, gente? Nós somos seres complexos. Exatamente. E aí, a IA ela vai conseguir permitir que você entenda o indivíduo como indivíduo. E isso é fantástico. Um sistema de ensino da própria pessoa. Ainda é utópico. Hoje não tem tecnologia para isso, mas tem muito trabalho bem legal nessa linha que pode nos permitir evoluir um pouco. Vou citar um exemplo. A FTD tem uma base histórica de questões que os professores usam para poder gerar prova. Então, ele entra lá e fala, vou fazer uma prova de física do 8º ano e traz lá algumas questões, eles montam a prova. Essas questões, elas são anteriores, uma empresa com mais de 100 anos, elas são anteriores à BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E aí, muitas delas estão em desuso, porque agora você só pode colocar se tiver associado à Base Nacional Comum Curricular. A gente está usando IA generativa para poder recuperar essas questões, olhando, classifica se ela é... Porque é basicamente assim, matemática, 1.1, álgebra, 1.1, sabe? Você vai... Sim. A gente está colocando para classificar e vai salvar Aquela história e atualizar para os dias atuais, sabe? Trazer, categorizar o conhecimento. É isso. E aí, com isso, você consegue entender o gap de alguém. Opa, essa pessoa aqui, ela foi mal exatamente no 1.1.2, que é a equação de segundo grau. E aí você consegue direcionar especificamente para aquele ponto. Eu espero que isso aconteça logo, porque imagino que em outras nações isso talvez já esteja rolando, né? Então... Aqui a gente tem uma certa demora em aprovar alguma coisa, demora em evoluir. Boa chamada sua. Em termos de regulamentação e para resumir de forma simples aqui, a crítica que eu tenho escutado é que colocar o IA e um monte de tecnologia diferente como se fosse a mesma coisa e é possível que isso atrapalhe demais o mercado. Você tem alguma coisa a acrescentar para nós? Aqui no Brasil, o que fizeram a nível de regulamentação? Pegaram a lei, a possibilidade de lei europeia com relação à inteligência artificial e importaram ela para cá. É uma lei horrível. Super conservadora. Né? E olha o problema, a Europa não tem conseguido evoluir
com nada de inteligência artificial em comparado. Vê que eu citei Índia, citei China, citei Estados Unidos, não citei nenhum país da Europa. Esse tem sido um problema, porque o foco foi, no primeiro momento, em regulamentar, em preocupar, em cercar. A Europa sempre foi um tanto quanto tradicionalista. O problema é que, primeiro, qualquer coisa importada direto aqui no Brasil, sem tropicalizar, já é um primeiro grande problema. E o segundo é que quem está julgando isso não tem a menor ideia. Eu vou citar um exemplo do quanto isso é problemático. Eu posso pegar uma IA, eu nunca vou escrever um Dom Casmurro pela IA, mas eu posso escrever como o Machado de Assis. Isso é plágio ou não é? Não tem histórico disso. Então, você tem uns problemas assim que demandam um estudo muito mais complexo do que meia dúzia de políticos escrevendo que sim ou que não em uma determinada lei. Então, eu acho que... O letramento, inclusive, para essa classe trabalhadora é muito urgente. Vai ser extremamente necessário. Porque aí, enquanto isso, você tem inúmeros plágios acontecendo. Porque, na minha opinião, é um plágio. Mas isso é minha opinião e ela não conta nada para uma lei. Então, precisa ter gente séria olhando para isso de forma séria. E não proibindo, né? Mas vai ser um natural do que eu acho que acontece no Brasil. Vou pegar um exemplo. Celular nas escolas. A gente falando da educação. Celular nas escolas é um problema, sim. Mas aí o que foi a decisão? Bloqueio de todo mundo, até ver o que fazer. Então, a gente estava estruturando com uma das empresas da educação que são clientes nossos, e isso não pode falar porque é um projeto que não foi para frente, por questões legais, mas qual que era a ideia? Poder travar os celulares das redes que estão dentro da escola para acessar só o que o professor mandasse, porque aí você ensina o aluno a usar o celular para estudar. E não necessariamente bloquear tudo. O que me parece super razoável, mas deve ser uma tecnologia que não seria para todos. Digamos. Isso, esse é um dos problemas. E o segundo, como a lei veio travando todo mundo, parou, a gente não pode mais pensar nesse tipo de projeto. Então, você tem desafios. Eu acho correto agora, trava e respira um pouco e pensa no que fazer, sabe? Mas, de novo, né? É a minha opinião que não vai contar muito para uma lei maior. Porém, é importante ter esse pensamento de que a gente precisa entender que o tsunami está aí. E não vai adiantar pegar um guarda-chuva e achar que isso segura. Sim, eu espero poder trazer pessoas também, alguns deputados que estão nessa frente, para a gente discutir e trocar figurinhas. E acho que esse é um dos objetivos do podcast, é trazer debate e a gente formar opinião e ter informação das pessoas certas. Né? Acho que a sua opinião tem uns bons nomes para te indicar, uma galera que eu já andei debatendo muita coisa, vai ser legal ver depois eles falando por aqui. Tá bom. Bom, vamos falar agora de mercados que você está vendo despontar, assim, que está rampando com inteligência artificial. Tem gente que fala que são os advogados, que estão evoluindo muito com IA, medicina. O que você está vendo de... Não de novidade, mas de mercado que se deu muito bem esse ano, por exemplo. É engraçado que a gente imaginava a inteligência artificial em todos os projetos de futuristas do passado, imaginava a IA dirigindo carro, limpando casa, sabe, os robôs, você pega os Jetsons, né, eram os robozinhos, assim, os humanoides fazendo isso. Teoricamente, a gente até tem um pouco disso. Eu tenho um robô aspirador que é excelente, até tem um pouco disso, mas nada como a IA que veio... O Musk diz que em 5 anos os humanoides estarão aí. Essa galera adora. O mundo inteiro. Em 2020, vira e mexe, eu gosto de puxar essa reportagem que é muito divertida. Em 2020 tem uma reportagem do Bill Gates falando que até 2024 todas as reuniões seriam no metaverso. E aí estamos aqui pessoalmente, não é o metaverso. É muito legal. No futuro não tem responsabilidade, né? Com nada. Algum projeto que foi pro ralo. O Zuckerberg, né, virou meta, gastou tudo que gastou e não foi. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar que assustou todo mundo, e esse é um ponto, a IA chegar e com as tarefas intelectuais a IA dar uma dessa mexida. Então, assim, na tecnologia a mudança foi extremamente radical. O tempo que a gente levava na empresa para fazer um projeto hoje é muito menor. E inverteu. Antigamente, por mais que se use métodos ágeis, você vai tendo entregas incrementais, mas você levava aí 3, 6, 1 ano para ter alguma coisa para as pessoas começarem a testar de fato e usar. Hoje em dia, em 2 meses você tem.
Só que isso é extremamente ruim. A IA inverteu. Então, é ruim, mas as pessoas vão dando feedback, e você vai ajustando e chega em algo muito bom. Inverteu. Chega num protótipo muito mais rápido ou mais rudimentar? Muito mais rápido, e aí você entende qual que é o propósito daquele protótipo, o que ele quer validar. Quando ele valida, você já faz uma outra versão, joga fora e faz outra, joga fora e faz outra. De repente, você está com o que atende bem aquele cenário. Então, isso é fascinante. Você consegue fazer um método ágil, ser realmente ágil de verdade, porque eu não estou validando com um protótipo, eu estou validando com um protótipo funcional. Isso é bem diferente, sabe? Vou pegar um exemplo. A gente, todo ano, quando a gente vai fazer o nosso principal processo de trainee, que é um programa de treinamento que a gente tem, o Orion Bootcamp, a gente sempre desenvolveu um sistema para a galera preencher tudo. Esse ano a gente usou IA para fazer o sistema, que foi feito em 20 minutos. E ele está extremamente funcional, já tem mais de 4.000 inscrições, atendendo bem. Então, assim, tem cenários e cenários que você vai conseguir ter uma evolução muito rápida. Então, a tecnologia foi um massacre, assim, o que aconteceu de mudança. A outra área que eu vejo despontando bastante é no jurídico. A gente, organicamente, começou a ter muitos leads na New Horizon do jurídico. Por quê? O pessoal começou a olhar e ver que boa parte do trabalho do advogado poderia ser automatizado. E aí entra um ponto. Teve um grande cliente nosso, um grande escritório, que em uma das palestras lá, mostrando as ferramentas que a gente montou, principalmente ferramenta para ajudar na construção de contratos mais complexos, que os contratos básicos do dia a dia, esses já eram automatizados. Um template de Word já é um modelo de automação. Mas quando você pega contratos mais complexos, um advogado me perguntou, falou assim, mas o que vai sobrar para a gente fazer? Eu falei, negociar, que é o que o advogado faz de melhor e é o mais difícil. A estampa da marca, né, da credibilidade. Também, porque sempre tem que ter a assinatura. Sim, porque... Só que veja que, assim, qualquer contrato, o desafio está em acertar as premissas, está em acertar o que eu estou acordando com você e, se der errado, como é que a gente desfaz isso. Esse é o grande desafio. Põe isso no papel, você realmente não precisa de uma pessoa ficar ali digitando. Stanford, numa pesquisa recente, trouxe que a gente gasta, em média, 6 horas por dia em tarefas digitais. A possibilidade de automação é absurda. Eu acho que no Brasil a gente deve gastar mais de 6 horas em tarefas digitais. Então, eu acho que no jurídico, se eu fosse hoje algum advogado começando, eu ia trabalhar muito, aprender a negociar, entender técnicas de negociação, saber muito sobre leis, mas para usar, não para documentar, para usar na negociação, que é onde eu acho que vem a grande diferença aí pro futuro, sabe? Muito interessante. E a minha última pergunta, o que tem te irritado no mercado de inteligência artificial, Henrique? Os influencers me irritam bastante. Por que influencer me irrita? A frase que eu sempre uso nas palestras, se a pessoa se diz especialista, desconfie. Até hoje, eu nunca vi nenhum grande conhecedor da inteligência artificial se dizer especialista. Mas eu vi um monte que não conhece quase nada, que começou em 2022 e se diz especialista. É impossível você ser especialista em algo que tem 3 anos que você tá mexendo. Até porque, e é engraçado, já aconteceu em alguns momentos de eu querer dar uma provocada, alguém falou, não, eu sou especialista em IA. Eu falei assim, e quantos algoritmos de machine learning você fez? E a pessoa, machine quem? Sabe? Não, eu tô mais nas automações com N8N. São ferramentas ótimas, a gente usa muito. Mas aí o que acontece? Você faz uma automação com N8N. Entram 5.000 pessoas ao mesmo tempo. Cai o servidor. Por quê? Porque por trás de qualquer projeto de IA tem um projeto de software. E as leis da engenharia de software, elas não tiram folga quando o projeto é um projeto de IA. Elas estão lá. E como toda lei de engenharia, em algum momento, se você não respeitar, você vai ter um problema bem grande. Tem um problema que é a entropia do software, que ela acontece com a inteligência artificial de forma absurda. Porque as pessoas estão fazendo sem saber o que está acontecendo por trás, e aí tem um grande problema. Mas vamos explicar o que em outras palavras, o que é entropia e que problema é esse? Quando a gente está escrevendo um texto muito grande, com o ChatGPT, ele alucina naquele texto. Esse é um exemplo que todo mundo já deve ter visto de alguma forma. Quando você está fazendo um sistema, ele é um conjunto de códigos, muitos. Então, é como se você pegasse vários livros e pedisse para a IA trabalhar com aquilo. Então, quando as pessoas estão fazendo sistemas usando IA
e elas não sabem o que está acontecendo ali, a IA começa a alucinar e ela começa a quebrar outras coisas que você não imaginaria. Então, você vai mexer na tela de cadastro de um sistema e vai parar de funcionar um dashboard que você nem sabia que ele estava lá. Por quê? Porque imagina que a IA tem todos aqueles textos de código e ela tem que lidar com tudo aquilo. E a IA tem o seu limite, de contexto, de capacidade de tokens, e ela não vai conseguir fazer isso. Então, é onde acontece do sistema parar de funcionar, que é o que a gente chama de entropia de software, que chega num dado momento que não dá para dar manutenção. Já aconteceu muitos sistemas, isso ao longo da história, da gente olhar e falar assim, esse só jogando fora e fazendo de novo. Isso é muito comum. Agora a IA vai acelerar isso. Meio que ficou poluído, limitado. E aí é assim, por isso que a gente quando o chat, a gente já troca de chat que já deu. Isso. Não dá para reverter mais a conversa. É isso. Por isso que até hoje você tem sistemas em COBOL, tem alguns ou bancos ou varejo que você vai e tem uma pessoa com uma telinha lá preta, porque é um sistema que ele chegou num dado momento que ninguém consegue mexer mais, mas fazer um outro é muito difícil, vai ficar lá. Então, com a IA, isso vai ficar extremamente acelerado e aí você tem um perigo de quem não sabe o que está fazendo. Eu já vi lançamentos de empresas que não são, principalmente empresas de treinamento, empresas grandes. Eu já tive um evento que a empresa foi lançar uma plataforma de IA que eles resolveram desenvolver e na hora que eles abriram, e eu estava com a pessoa do lado, que eu falei assim, será que eles testaram esse monte de gente acessando? Era um evento para umas 10 mil pessoas. Esse monte de gente acessando ao mesmo tempo? Com certeza testar. Na hora que eles colocaram lá e mandaram todo mundo abrir, o sistema caiu. Ai, que legal. E a cara da pessoa? A pessoa brincou lá no palco, falou, mas aconteceu com o Windows 95. Em 95, em 2025, é meio problemático isso acontecer. Mas é isso aí, né? Acontece. Bom, vamos falar do Bootcamp, uma super oportunidade que está acontecendo com a New Horizon. Fala aí, conta aí para nós. O Bootcamp é algo que eu me orgulho bastante, porque eu vejo como um give back, uma devolução que a New Horizon dá para a sociedade. O empreendedorismo mudou a minha vida. E esse é um fato. Eu tive filho com 16 anos de idade. E a empresa fui eu e a minha namorada do ensino médio, que é minha esposa até hoje. A gente fundou uma empresa lá, com 22, pouquinho tempo depois. E isso mudou a história da família como um todo. E isso foi através da tecnologia. Quando a gente começou, como toda empresa pequena, a gente precisava de profissionais que estivessem iniciando. Por quê? Porque a gente também era uma empresa iniciando. Então, eu montei um programa de treinamento que eu brincava, que eu falava que era o Karate Kid da programação. Eles ficavam fazendo vários exercícios meio chatos, assim, de algoritmos, mas eles estavam lixando o assoalho, pintando a cerca, para a versão atualizada, tirando casaco, colocando casaco, tava ali fazendo tudo isso. De repente, desenvolvi um sistema. Isso foi no começo da empresa e deu tão certo que a gente todo ano fazia. O que acontece? Na época do presencial, teve uma época que as pessoas trabalhavam presencialmente, não sei se o pessoal lembra. Será que alguém lembra disso? Nessa época do presencial, a gente chamava, a pessoa fazia uma prova escrita de algoritmo, e aí ela ficava um mês ali treinando, e a gente contratava quem se destacava. E a gente fazia... Karate Kid mesmo. Era. E a gente fazia isso com, por exemplo, eram 6 pessoas para 3 vagas, era sempre... Tinha que ter uma certa competição. Por que isso? Porque a pessoa entendia um mundo real da tecnologia. Então, ela tinha sempre exercício com data, e assim ia e a gente ia avaliando. Tinha um caso que a gente... eu lembro de uma vez que a gente fez um processo com 4 pessoas, e os 4 no começo, eles meio que falaram assim, olha, quase ninguém solta a mão de ninguém, em uma época que esse termo não era tão famoso e nem politizado, mas eles falaram assim, nós vamos todo mundo passar. E foi bem legal, que depois eu acabei aprovando todos eles, e eles falaram disso. Falaram, no começo a gente decidiu que ia todo mundo e tal. E, enfim, sempre foi isso. Quando veio a pandemia, a gente falou assim, a gente precisava dar uma atualizada e fazer isso de forma online. Que de forma online a gente pode fazer para o Brasil inteiro. Vai ser legal. E aí a gente viu que Bootcamp era um ótimo nome para esse programa de treinamento nosso. Porque o Bootcamp vem do treinamento intensivo do Exército, que é um treinamento pegado. Então, assim, ele é de fato difícil. É difícil para entrar e mais difícil ainda para sair. Normalmente, sempre entram 50 pessoas, mas normalmente formam 22, 23. É mais difícil. Por quê? A pessoa entra e tem o treinamento, mentoria. Então, assim, a gente põe todos os profissionais da New Horizon. Pra você ter ideia, a gente abre vagas para mentores na New Horizon. E aí, o pessoal se candidata, a gente conversa com cada um, faz uma seleção entre os mentores da New Horizon. E esses mentores vão acompanhar todo mundo dentro do Bootcamp. A gente traz também gente de fora, é bom trazer opiniões de mercado, gente
de outras áreas até. E aí a gente dá o treinamento. E no final, a gente ainda contrata os 5 melhores. Qual que é o principal diferencial desse ano? O treinamento sempre foi um treinamento de profissionais de produto e profissionais de desenvolvimento de software. Esse ano a gente incluiu profissionais de UX, que eu acho que cada vez mais o pessoal que desenha a experiência do usuário como um todo vai ser extremamente relevante, ainda mais com a IA, porque a experiência agora das pessoas não é mais uma experiência só de tela. É, às vezes, uma experiência de como é que vai ser um fluxo de conversa, como é que vai ser o tempo de espera. Então, tudo isso precisa ter um profissional que olha só para isso. Tem um profissional que olha só para o que é requisito, que é importante, e aí tem os profissionais que fazem o desenvolvimento em si. E aí a gente treina e vai treinar usando a IA para construir produto digital. Então, isso aqui vai ser muito legal. Então, a pessoa vai aprender sobre Lovable, que é uma ferramenta fantástica. Quem não conhece, precisa testar o Lovable. Você entra lá e fala assim, eu quero um blog da minha empresa e manda um print de uma logo e ele cria. É fascinante, assim, o Lovable. Eu já cheguei a dar palestra só explicando sobre isso, porque o Vibe Coding, que é o termo que veio com o Lovable, é mais uma revolução das que continuam vindo o tempo inteiro. Então, a pessoa aprende o Lovable, aprende N8N, que é uma ferramenta excelente para automação. O N8N tem esse nome porque é realmente NAN, então é alguma coisa e alguma coisa, então ele integra tudo para tudo. E vai aprendendo sobre técnicas de como descobrir um problema dentro de uma empresa, como documentar esse problema, como trabalhar a hipótese para poder resolver esse problema. Tem algum pré-requisito para participar? Nenhum. Assim, eu diria que o principal é ter boa vontade e conseguir ter tempo de dedicação, porque a gente vai tem algumas aulas gravadas, tem palestras no final de semana, mas todo dia tem um horário que os mentores estabelecem 1 hora por dia para tirar dúvida. Tirar dúvida. A pessoa, o resto, ela tem que estar fazendo projeto. Ela tem sempre missões para poder cumprir durante cada semana e que se não cumpriu, obrigado. Por quê? É de graça, não tem pegadinha, não vou vender curso, nós somos uma empresa de tecnologia, não de ensino. Então, se a pessoa não deu conta, não toma o nosso tempo. E, às vezes, tem pessoas que chegam e falam, olha, eu comecei, mas eu passei em algum curso, agora eu arrumei um novo emprego e tá tudo bem, e a pessoa sai, sabe? Tem casos que a pessoa, às vezes, sai no meio de mas era uma pessoa relevante. Potencial. No outro, ela entra de novo. Então, assim, tem inúmeras possibilidades. E o mais legal disso é que aí eu começo a ver depois inúmeros depoimentos de pessoas. Por exemplo, um dos nossos líderes hoje dentro da empresa tem 6 anos que está com a gente e entrou como estagiário em um bootcamp, sabe? Que é o Yudi. Espero que esteja vendo. Um abraço para o Yudi. O Yudi é engraçado que no ano retrasado a gente deu uma entrevista para a Globo falando do bootcamp. E aí, pega alguém e tal. Foi ano passado isso. Pega alguém para falar e tal. Pegamos ele. É tímido. Foi muito engraçado que ele deve ter gravado umas 7 vezes a reportagem. Depois, quando saiu, ficou tudo cortado. Eles foram tentando picotar. Super entendo, Yudi. Às vezes, para mim, é difícil até me apresentar. Acontece. E no final do bootcamp, tem alguns finalistas ali que potencialmente podem entrar para a New Horizon, é isso? A gente garante que 5 são contratados. Mas na maioria das vezes são até mais. Porque aí a gente começa a ver pessoas talentosíssimas e às vezes eu indico para cliente, falo, tem tal pessoa aqui que é fora da caixa. Às vezes acontece, o foco principal é pessoas ou em início ou transição de carreira. Então o foco principal é trainee. Mas já aconteceu várias vezes a gente pegar profissionais que eram bons de mercado, mas que estavam em outra área próxima. Então no último, por exemplo, a gente pegou um economista e uma engenheira aeroespacial. Então, são profissionais que estavam migrando, mas que, assim, já estavam... Você pega, por exemplo, o caso da engenheira aeroespacial. Aprender algoritmo é brincadeira de criança para ela. Sabe? Ela olha para aquilo e fala, que coisa fácil. Então, às vezes, é um profissional que ele se dá tão bem no bootcamp que a gente olha e fala assim, não dá para trazer essa pessoa com salário de trainee. E aí, o RH é financeiro que lute. Vira e mexe o apareço falando, tal pessoa, o salário vai ser tanto. Você tá doido. Legal. E... Na verdade, a última pergunta é agora. Que tipo de solução ou que pessoa pode procurar a New Horizon, né? Que tipo de solução ideal para a gente indicar aqui para os empresários e CEOs que estão nos assistindo? O principal é a empresa que ela quer pegar a sua base de conhecimento, todo o histórico dessa empresa e tornar isso
possível e acessível à outra empresa como um todo. Então, o que a gente tem feito de muito projeto legal? Empresas de consultorias, escritórios de advocacia, empresas que lidam com um dia a dia que a gente chama de back-office muito grande, com muita tarefa repetitiva, funciona muito bem, porque a gente entra para automatizar sempre pequenos processos e vai crescendo, criando soluções maiores e automatizando mais coisas. Então, assim, é sempre esse tipo de foco. A empresa olha para ela como um todo e vê o que ela pode automatizar ou como ela pode melhorar a entrega do serviço dela na última ponta. E aí, nessa linha, a gente tem indústria, tem empresa do varejo, que é cliente nossa, a empresa do varejo, cliente nossa, a Carmen Steffens, toda a rede de loja. Indústria, a própria Couro-Química, que é a indústria que sustenta a Carmen Steffens. E aí, área educacional. Tem muito essa questão de lidar com muito conteúdo. E aí isso funciona bem com IA, então a FTD, a FDG, que eu citei, é tanta sigla, né? Mas são separados. Mas que tem um baita repositório ali de conteúdo de vários tipos. E às vezes que empresas... ser digitalizados e colocados dentro de IAs. E às vezes a empresa que tem muito dado, muita informação descentralizada, tem muito sistema, a gente consegue integrar tudo isso e a pessoa tem uma IA que ela fala assim, quanto eu faturei mês passado? Com qual cliente eu falei semana passada? Aí busca o faturamento no RP, no TOTOS. Busca com qual cliente falou no Salesforce CRM. Então, você consegue integrar esse tipo de informação também. É o tipo de solução que a gente tem feito bastante. Maravilhoso. Henrique, onde a gente te acha nas redes sociais para falar com você, com a New Horizon? O meu LinkedIn, escreveu Henrique de Castro no LinkedIn. Tem bastante, uso muito para conteúdo, para onde eu gosto de às vezes abafar, às vezes escrever, é bom. O Instagram, comecei recente, fazer um trabalho lá de pegar o conteúdo do LinkedIn, dar uma traduzida para deixar ele um pouco menor e mais imagens. Então, o Instagram é henrique.d.castro.innovation e no LinkedIn, Henrique de Castro. E, claro, o site da New Horizon, newhorizon.global. Também a gente tem um blog lá que a gente está sempre escrevendo. E o blog é legal porque aí tem conteúdos mais técnicos, menos técnicos. Às vezes o time está escrevendo, às vezes eu mesmo estou escrevendo. Nosso marketing trabalha bem pra caramba. Então, são os canais principais para falar com a gente. Perfeito, obrigada por esse lindo episódio. Você que está aí com a gente, segue a gente também. E a Talks Podcast no Instagram. E eu te espero no próximo episódio. Obrigada, Henrique. Um abraço para a galera da New Horizon. E vamos acompanhar aí o Bootcamp. Obrigado. Tá bom? Valeu, tchau. Gente.